Blanca tinha 51 anos quando decidiu vender tudo e se mudar do seu país para viver uma história de amor. Mas o que ela não sabia é que a história dela seria um verdadeiro pesadelo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Hilde e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu no Peru e eu vou pedir para vocês para assistir o caso até o final, porque no final desse vídeo eu tenho um alerta muito importante a fazer. Só que ao mesmo tempo também eu já vou avisar vocês que esse é um caso muito pesado, tá? Então aviso de gatilho aqui. Se você preferir, pula esse vídeo, por favor. Então eu vou iniciar contando um pouco da história da Blanca Olivia Arellano Gutierrez. Me perdoem se eu estiver pronunciando errado. Ela nasceu em 1971 no México. Eu não consegui informações sobre a infância e adolescência dela, mas no início da sua vida adulta, ela estudou turismo entre 1990 e 1994. E depois de se formar, foi trabalhar em hotéis e ao longo da sua carreira, ela se tornou gerente do hotel. Amigos e familiares contaram que a Blanca era uma mulher muito bondosa, estava sempre pronta a ajudar os outros, muito querida e amada por todos os seus amigos e familiares. A Blanca nunca teve filhos e se dedicou totalmente à sua carreira. Ela era uma mulher independente, morava sozinha, tinha seu próprio carro e tinha uma situação financeira confortável até o início da pandemia, que foi quando o hotel onde ela trabalhava teve que demitir vários funcionários e infelizmente a Blanca foi um deles, né? Então ela foi mandada embora e ela ficou desempregada. Para tentar se manter, ela decidiu usar o carro que ela tinha e começou a trabalhar com Uber. E quando ela estava em casa, ela gostava de passar o tempo jogando jogos online. E além de jogar, ela também participava de alguns grupos de pessoas que trocavam experiências e dicas para passar nas fases. Esses grupos de fanpage de jogos. E em um desses grupos do Facebook, ela começou a enviar mensagens para outro jogador chamado Juan Pablo Jesus Villafuerte Pinto. O Juan era 14 anos mais novo que ela. Além de jogar, ele também fazia streaming de games. O Juan Pablo nasceu no Peru. Ele estava cursando o 3º ano de medicina. O Juan tinha uma ex-mulher e tinha filhos também. Ele tinha uma passagem pela polícia. Em 2016, tem um registro lá que ele foi acusado pela ex-mulher de ter batido nela. Eu não consegui encontrar informações se ele foi preso, se ele ficou, mas eu acredito que ele deve ter ficado pouco tempo preso, tá? Porque depois ele já estava lá, né, na internet, já nas suas redes sociais. É importante falar também que provavelmente a Blanca não tinha essa informação. O Juan tinha diversas contas nas suas redes sociais e em algumas delas ele falava só sobre games e em outras ele falava sobre medicina. Passava todo o conhecimento dele para alunos que estavam no 1º ou 2º ano e além disso falava também sobre comidas saudáveis e assim vai. E nas redes sociais onde ele falava sobre games, ele fez alguns vídeos e alguns posts onde ele mandava um beijo especial para ela, mas naquele início ali parecia que era só uma amizade mesmo. Ele estava mandando ali, obrigada minha seguidora, Blanca e tal, e mandava beijo de feliz aniversário para ela. Só que no privado eles começaram a se aproximar cada vez mais. E ficaram ali conversando durante aproximadamente 2 anos e nesse período eles realmente se apaixonaram. Mas tinha um problema, a Blanca morava no México e o Juan morava no Peru. Então no início de 2022 ele convida ela para morar com ele no Peru, ela aceita a proposta e começa a arrumar tudo para se mudar de país. A Blanca vai vender todos os seus pertences, incluindo o carro, uma bicicleta que ela tinha, roupas e tudo o que era de valor. Ela arrecadou dinheiro o suficiente para pagar a passagem aérea e para se manter durante meses. Ela arrecadou aproximadamente 100 mil pesos mexicanos, que na época dava aproximadamente 37 mil reais. No dia 27 de julho de 2022, ela embarca no voo e chega no seu destino final no dia seguinte, dia 28 de julho de 2022. Nos primeiros dias, ela fica com o Juan em Lima e ele leva ela para os principais pontos turísticos e depois de alguns dias, os dois vão para Huacho, que é uma cidade de praia lá do Peru, onde o Juan tinha alugado uma casa. A dona dessa propriedade alugou a casa para ele e a casa era uma casa muito pequena, então ela queria somente pessoas solteiras lá. Ela não admitia, né, que ele trouxesse outra pessoa. Então quando a Blanca foi para lá, ele falou para ela, né, tipo, você tem que ficar aqui escondida na casa porque a dona da casa não pode saber que você tá aqui.
Então, depois daquela semana maravilhosa que eles tiveram lá em Lima, a vida real começou. Por quê? O Juan vai começar a frequentar a faculdade, né? Então vai ter que sair de casa, e deixava ela praticamente sozinha e trancada dentro daquela casa. O que vai acontecer nos próximos meses, ninguém tem muita certeza, porque a Blanca não confessou nada para ninguém. A família dela sabia que ela fez essa loucura aí de ir para outro país, para morar com um desconhecido praticamente, e parece que quase ninguém apoiou a decisão dela. A única pessoa que tinha mais detalhes da vida dela no Peru era a sobrinha dela, que se chama Carla, porque as duas eram muito ligadas. E a Carla contou depois em entrevistas que a tia estava bem, ela se comunicava frequentemente com ela e ela sempre falava que estava apaixonada pelo Juan e que estava adorando aquela nova vida. Mas essa não era a verdade, porque temos as evidências que vão ser descobertas depois que provam que ela estava tendo alguma dificuldade financeira. O Juan conta depois que ele dava um dinheiro ali semanalmente para a Blanca para ela se manter. Só que isso não entra na minha cabeça. Por quê? Quando ela foi para lá, lembra que ela foi com um valor aproximado ali de 37 mil reais. Tudo bem que tem o valor da passagem, que a gente tinha que abater e tal. Mas fora isso, a casa onde eles viviam lá em Huacho era uma casa muito simples. Aquele aluguel não deveria ser um aluguel caro. Então, ela tinha o dinheiro suficiente. O que aconteceu com o dinheiro dela, ninguém explicou até hoje. E o estranho dessa história toda é que no dia 3 de novembro de 2022, ali então aproximadamente 3 meses depois dela chegar lá no Peru, ela entra em contato com a companhia aérea e ela pede o reembolso da passagem de volta para ela. Só que a companhia aérea fala que não pode dar o reembolso e tal, aquilo ali não dá certo. Então essa é uma informação oficial que, apesar de a gente não ter informações, né, porque a Blanca, ela era esse tipo de pessoa que de repente, passando alguma dificuldade, ela não queria contar para outra pessoa, sabe? Então ela não contou para ninguém, mas dá para ver que nesse ponto ela ter pedido o reembolso da passagem, primeiro, ela queria ficar lá, então ela não queria voltar, né, pro México, ela estava aparentemente bem, não sei, mas ela estava precisando de dinheiro. Mas mesmo sem contar nada para ninguém, ela ainda se comunicava com a sobrinha e com a irmã dela também, e as duas contaram que nessa semana, início de novembro aí, elas se falaram pelo telefone, mas a voz da Blanca estava diferente. Ela estava meio triste e falava baixinho, como se ela não queria que alguém escutasse que ela estava falando no telefone. Mas mesmo com toda essa tristeza, ela falava que estava bem. E no dia 6 de novembro de 2022, que foi ali 3 dias depois dela ligar para a companhia aérea, ela conversa com a sobrinha, né? Parece a conversa foi normal, nada fora do comum, parece que ela estava bem. Só que depois desse dia, a Blanca simplesmente para de se comunicar com todo mundo e para de mexer nas suas redes sociais também. Então, mesmo outras pessoas que mandavam ali mensagens, né, privadas para ela não respondia. E ali, nos primeiros dias que isso começou a acontecer, a sobrinha começou a ficar preocupada. Só que, de repente, ela achou que, sei lá, acabou a bateria do celular, foi viajar para outra cidade com o Juan, qualquer coisa assim. E ela não tomou nenhuma atitude naquele momento. Só que algo aconteceu lá no Peru que alertou toda a população. No dia 9 de novembro de 2022, que foi ali 3 dias, né, depois do último contato da Blanca, em uma praia lá de Huacho. Lembra que a Blanca morava em Huacho, né, com o Juan. Essa era uma cidade ali praiana. E uma das praias, que se chama Praia de Chorrillos, pescadores que estavam ali na praia encontraram a parte de cima de uma pessoa. Sim, eles encontraram a cabeça ali, né, o mar trouxe de volta. E eles logo então chamaram a polícia chegou, só que não tinha como identificar aquela pessoa. Bom, ali naquela mesma praia ali de Chorrillos, então, quando a polícia chegou, eles já começaram a tentar encontrar as outras partes, né, dessa pessoa. E começaram a investigar ali dos lados e foram andando pelos lados da praia ali, e algumas horas depois dos pescadores encontrar essa parte de cima, eles encontraram um braço esquerdo. E no dia seguinte, dia 10 de novembro, não exatamente ali na praia, mas em um dos rios que desembocava, né, que desemboca ali no mar, eles encontraram o tronco dessa mesma pessoa. As autoridades peruanas nesse primeiro momento não tinham pistas da identidade da pessoa, porque a parte de cima encontrada ali
foi retirada cirurgicamente a primeira camada aqui do rosto, sabe? Para dificultar realmente a identificação. E o braço esquerdo foi encontrado com a mão e dos dedos também foi retirada aqui todas as camadas para retirar todas as impressões digitais. Só que tinha uma coisa muito importante nesse braço aí que foi encontrado que o criminoso não tirou, que era um anel de prata. Esse anel foi recolhido, mas ninguém sabia nesse ponto a quem pertencia aquele anel. Eles procuraram nos registros e não encontraram nenhum registro de uma mulher desaparecida na região nos últimos dias. E já de início, a polícia peruana desconfiava que a vítima era uma estrangeira. Outra coisa que levou eles a essa conclusão aí inicial foi que o tronco que foi encontrado lá no rio, ele estava vazio por dentro. Então o criminoso retirou todos os órgãos. Aí se levantou aquela hipótese que isso poderia ter sido feito para a venda, dessas partes. Todas essas partes foram levadas para o laboratório e de cara eles já perceberam que quem fez aquilo tinha uma certa experiência, porque todos os cortes foram precisos. As partes que sumiram foram cirurgicamente retiradas e o objeto usado provavelmente foi um bisturi. Então eles tinham todas essas informações, só que eles não sabiam quem que era aquela pessoa. E vamos voltar lá na história da Blanca. Nesse ponto aqui, a Blanca estava sem comunicação com ninguém. Ela simplesmente desapareceu, mas o Juan continuou ativo nas suas redes sociais. E em uma das suas redes sociais, que era onde ele postava vídeos do nicho medicina, ele postou alguns vídeos onde ele estava ali manuseando as partes internas de uma pessoa e fora de estar manuseando, ele estava cortando ali também, então ele estava meio que ensinando ali os alunos do primeiro ano, do segundo ano, a fazer aquela análise naquele órgão e tal. Os vídeos que a polícia conseguiu recuperar depois dele analisando ali, era ele com o estômago, estava também com o pâncreas e estava com outras partes. Mas o coração, parece que ele não fez vídeo nenhum. E nesse ponto aqui da história, alguém ligou os dois pontos? Tipo, a sobrinha, a família dela lá, será que assistiu esse vídeo e ligou essa informação? Não. Porque esse vídeo era comum dele fazer ali nessa rede social. Era o que ele fazia ali no nicho de medicina e ele já tinha feito os vídeos assim, só que fazendo a mesma coisa dentro da sala de aula, lá onde ele estudava. Lembra que ele estava no terceiro ano da medicina. Então ele estava lá fazendo isso com um material lá que tinha na universidade mesmo. E ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, nós temos a família da Blanca que estava lá a quilômetros de distância, tentando encontrar ela. Então a sobrinha, que tinha o contato do Juan, entra em contato com ele no dia 12 de novembro de 2022 e fala que estava preocupada com a tia e pergunta para ele se ele sabia onde ela estava. Agora olha a resposta do Juan. Ele fala que eles tinham terminado o namoro porque a Blanca não estava feliz, porque ele não estava conseguindo dar a vida que ela queria e tal. Então a Blanca teria ido para Lima e ela ia ficar lá em Lima até conseguir, alguns dias por lá, até conseguir embarcar em outro voo para voltar para o México. A sobrinha vai perguntar também qual é o endereço, então, que a tia estava ficando lá em Lima. E o Juan meio que desconversa, fala que não sabe e tal. Aí a sobrinha ainda continua ali, ela fica desconfiada e fala, tá, mas por que ela não está atendendo o telefone dela? Ele fala, não, é que ela deve estar sem bateria. Só que isso já eram dias, sem bateria. Você não conseguir carregar o seu telefone por um dia é uma coisa. Não conseguir carregar ele por uma semana já é totalmente diferente. Aí a sobrinha, nesse ponto aqui, ela já pensou o pior, então a família entrou em contato com as autoridades, para informar que a Blanca estava desaparecida lá no Peru. E, ao mesmo tempo, a sobrinha também foi na sua conta do X e fez esse post lá, falando, que a tia estava desaparecida. Esse post que a Carla colocou lá no X viralizou e, de alguma forma, as autoridades peruanas ficaram sabendo do desaparecimento da estrangeira que morava muito perto daquela praia onde eles encontraram aqueles pedaços. Então, as autoridades peruanas enviam a foto do anel que estava no dedo para a sobrinha. E ela reconhece, fala
fala que aquele era um anel que a tia amava muito e sempre usava, e a sobrinha envia uma foto da tia usando o anel para as autoridades peruanas. O anel realmente era muito parecido, mas era um modelo comum, aquilo não provava que era a mesma pessoa. Eles coletaram o DNA da irmã da Blanca e ali, infelizmente, eles confirmaram que aquelas partes encontradas na praia eram da Blanca, que tinha somente 51 anos de idade. Mas essa confirmação do DNA aí, ela veio somente depois, tá? Eles confirmaram no dia 23 de novembro. Só que mesmo antes de confirmar, a polícia também acreditava que era a Blanca e seguiu essa linha de investigação. Então a primeira coisa que eles vão fazer é ir atrás do Juan. E ali de cara eles não conseguem encontrar ele em lugar nenhum. O Juan também tinha desaparecido nesse ponto aqui. Então eles conseguem descobrir qual era o endereço lá que ele estava morando, né? E conseguem entrar nessa casa no dia 16 de novembro de 2022, que foi ali 10 dias depois dela desaparecer. Lá nessa casa, eles encontraram uma bandeira do México, as malas de viagem dela, roupas que a família confirmou que também eram dela. Então, nesse momento, eles confirmaram que a Blanca estava morando naquele local. E como ele já tinha encontrado as partes lá na praia, eles chamaram a perícia, que aplicou o luminol, e o que eles viram depois disso foi chocante. Tinha manchas no colchão, no chão do quarto, no box do banheiro, na pia e no chão do banheiro também. Além disso, eles encontraram produtos químicos que indicavam que o criminoso tentou limpar a cena, mas o luminol mostra mesmo depois de limpo. Então aqui eles confirmaram que aquela era a cena do crime. A polícia continua procurando pelo Juan, eles conseguem encontrar ele logo no dia seguinte que eles entraram lá na casa, tá? Encontraram o Juan no dia 17 de novembro. E ele estava na casa de uma outra mulher, peruana também, da mesma nacionalidade dele, e ninguém sabe exatamente qual é a relação dos dois. Mas muitos dos vizinhos ali, amigos, contam que os dois eram realmente namorados. E os vizinhos contam que quando a polícia chegou lá, essa mulher estava muito bêbada mesmo. Então a polícia pegou o Juan e tal, e ela começou ali a bater, né, de pé junto, falando, não, ele é inocente, não prende ele, aquela coisa. Enfim, levaram o Juan para a delegacia. A polícia já conseguiu uma ordem de prisão preventiva para as próximas 72 horas e, assim que eles começaram a interrogar ele, ele negou qualquer envolvimento. Ele falou que nos dias que ela desapareceu, ele nem estava lá em Huacho. Ele falou que estava em Lima e em outros lugares. E de início ele fala que nunca namorou com a Blanca e que a Blanca era uma sem-teto estrangeira que ele conhecia online, mas que ela chegou lá, ele viu que ela estava numa dificuldade e tal, e que ele ajudava ela ali financeiramente, porque ela estava praticamente mendigando comida. Só que é aqui que entra, né, as testemunhas para provar que ele estava mentindo. Por quê? A dona do apartamento, lembra que ela só deixava ele morar lá, né? Era um apartamento para pessoas solteiras. Só que ela conta que teve em 2 ocasiões diferentes que ela acabou entrando no apartamento e ela viu a Blanca lá dentro. E em uma dessas ocasiões, a Blanca estava no quarto do Juan. E umas roupas e tal, que ela viu que os dois estavam realmente se relacionando. E essa questão aqui de ele estar namorando com ela ou não vai ser muito importante depois na hora do julgamento, tá? Bom, teria como provar também o relacionamento dos dois pelas próprias redes sociais, porque lembra que ele mandava beijo pra ela e tal, não sei o quê? Só que quando a polícia capturou ele, ele já tinha deletado tudo quanto é mensagem que ela tinha mandado no privado pra ele e tal, mas mesmo assim a polícia conseguiu ali recuperar alguns vídeos que ele fez, só que isso também não provava que realmente os dois estavam namorando, né? Provava somente que ela era uma seguidora dele. Bom, mas mesmo assim, continuando a história aqui, sobre a questão dos vizinhos, teve outra informação muito importante que os vizinhos deram para a polícia. Eles falaram que nos dias ali que a Blanca desapareceu, né, entre o dia 7 e o dia 10 e tal, o Juan estava muito nervoso e naquele mesmo dia 7 ele saiu e comprou muitos sacos de lixo. Lembrando que no dia 6 foi o último contato que ela teve, tá? Então todo mundo acredita que ele tirou a vida dela entre o dia 6 e o dia 7. Agora, outra coisa importante a se falar é que esses vizinhos falaram para a polícia que ele não estava sozinho. Então entra aqui na história um terceiro personagem, que é um amigo do Juan, que se chama Edson. Eu não vou colocar a foto dele aqui para vocês já vão entender o porquê, tá? Bom,
Os vizinhos contam que ele estava com esse tal desse Edson, que também era estudante de medicina da mesma faculdade lá onde o Juan estudava, e que esse Edson tinha uma moto e foi o Edson que levou ele para comprar os sacos de lixo. Eles compraram cigarros, compraram biscoitos também. E essa moto teria ficado ali estacionada no apartamento. E essa informação aqui é muito importante porque na época todo mundo falou, tá, então ele é estudante de medicina, ele estava ali exatamente, né, no momento onde ela perdeu a vida, então provavelmente ele ajudou a separar as partes também. Só que apesar de todas essas informações aí dos vizinhos, a única prova realmente que a polícia conseguiu encontrar foi essa aqui, que é uma câmera de segurança da tal loja, onde o Juan comprou sacos de lixo. A gente vê ele saindo da loja, ele mostra o recibo ali pro segurança da loja e tal, só que ele estava sozinho nesse momento. Mas essa prova aí da câmera de segurança é muito importante porque prova que ele mentiu para a polícia, quando ele falou que ele estava em outra cidade. Bom, esse amigo aí do Juan, o Edson, ele foi chamado para dar o seu depoimento e ele negou qualquer envolvimento. E apesar dos vizinhos terem falado que eles estava por ali, ninguém conseguiu comprovar que o Edson realmente entrou dentro daquela casa. Não tinha também nenhuma prova ali dentro da casa que confirmava que o Edson esteve lá dentro. Então, por esse motivo, eles nunca conseguiram acusar esse amigo aí do Juan como sendo cúmplice dele. E, por essa razão, é claro que eu não vou colocar a foto dele aqui, porque tem, né, uma probabilidade dele ser inocente. Bom, nessa altura aqui, o Juan já estava preso. Depois de passar aquelas 72 horas lá da prisão preventiva que a polícia conseguiu, eles conseguiram uma segunda prisão preventiva para ele para pelo menos 7 ou 9 meses. E nos próximos dias, no final de dezembro de 2022, outra coisa vai aparecer naquela mesma praia lá de Chorrillos. Gente, me perdoem, tá? Se eu estiver pronunciando os nomes errado aqui, eu não sei se é Chorrillos ou Chorrillos, me perdoem, tá? Mas naquela mesma praia, toda aquela, né, a parte de cima dela, o braço dela foi encontrado do lado esquerdo, assim, da praia. Então, do lado direito, apareceu aí em dezembro de 2022, que foi ali, um mês, né, praticamente depois dela ter desaparecido, apareceu o pé dela também, que também foi recolhido ali, e essas foram todas as partes que foram encontradas dela até hoje. Agora vamos falar sobre mais algumas evidências que conseguiram ali para incriminar realmente o Juan, né? Bom, lembra que o tronco foi encontrado naquele riacho que desembocava no mar. Esse riacho aí, na verdade, ele passava em frente à faculdade onde ele estudava. Aí ninguém sabe, tá? Porque ele sempre negou o crime, ele falou que ele não tem nada a ver com isso e que ele jamais teria feito isso com a Blanca. Mas fica a dúvida, né? Será que ele não levou as partes dela para a faculdade por alguma razão? Ele estava também com uma mochila muito grande naquele dia da câmera de segurança lá, dá para ver que ele está com uma mochila bem grande nas costas. O que será que tinha dentro daquela mochila? E será que ele não levou essas partes lá para a faculdade e lá nesse riacho mesmo que ele jogou tudo, algumas das partes foi para o mar e o mar acabou trazendo de volta, mas o tronco, né, mais pesado de repente ficou ali no riacho mesmo. Só que, só para deixar bem claro, tá? Esse riacho passava na frente da faculdade. Se ele jogou ali na frente mesmo, as partes foram correndo no riacho até chegar lá na praia. Bom, essa é uma das teorias. Outras evidências também que ajudaram ali a comprovar que ele realmente é o criminoso. Foi as próprias informações do telefone dele, computador e todos os seus aparelhos eletrônicos. Por quê? A polícia investigou tudo isso depois, né? E descobriram que no dia 7 de novembro, lembra que o último contato dela foi no dia 6, né? Então, um dia depois, ele pesquisou no Google como resetar um telefone de uma marca específica, que era a mesma marca exata do telefone da Blanca. Mas agora, para entender melhor esse caso, vamos entender qual que era a teoria da polícia realmente. Bom, a teoria deles é que ele atraiu a Blanca lá, né, no Peru, e ela tinha muito dinheiro, lembra? Então, ele usou ali de todo o dinheiro dela, ou ele torrou tudo naquela época, ou ele escondeu todo esse dinheiro. Porque é impossível essa mulher ter gastado tudo aquilo numa questão de 3 meses somente que ela ficou lá. Bom, então, depois de acabar né, o dinheiro, ou dele ter se cansado dela, por algum motivo ela estava triste, de repente os dois estavam brigando, e pela questão também dele ter uma outra namorada, porque eles meio que conseguiram comprovar que aquela outra peruana lá que
quando ele foi preso, ele foi encontrado com a outra peruana. Era realmente namorada dele. Então a polícia acredita que, para não magoar a peruana, que era a namorada dele principal, ele teria então eliminado a Blanca. E como ele fez aquilo, como ele era ali um estudante, né, de medicina, meu Deus, que médico seria esse se ele não fosse capturado, né? Que médico seria esse? Bom, como ele, né, era um estudante de medicina, ele se aproveitou de toda a situação para estudar as partes dela e também para fazer os vídeos nas suas redes sociais. Agora, a questão da venda das partes internas dela, isso nunca foi comprovado, tá? Porque a polícia também, eles têm lá suas fontes particulares, tem como descobrir se tinha comprador, se tinha vendedor naqueles mesmos dias. Então, eles não conseguiram encontrar nada sobre isso, as partes dela nunca foram encontradas. Tem também uma questão que, quando ela desapareceu, logo nos primeiros dias, ele realmente foi viajar para a Bolívia e voltou rapidamente. Isso também ficou ali, será que ela não levou as partes dela para ser vendida lá? Só que essa viagem também é muito demorada, essas partes não iriam sobreviver até lá. Tem a questão dos vídeos que ele fez também. Se ele fosse vender aquilo, ele não ia estar cortando lá no vídeo, né? Danificando ali o seu produto. E é muito importante deixar bem claro, porque eu li aqui alguns artigos. Ih, gente, tem umas fake news aqui desse caso, tá? Todas as fontes oficiais desse caso tá lá falando a data que ela chegou no Peru e a data que ela desapareceu, que foi mais de 3 meses depois, né? E teve pessoas aqui, tem fontes que falam que ela desapareceu 1 semana depois. Por quê? Porque o cara queria realmente vender as partes dela. Porque é isso que acontece, esse comércio realmente existe, é muito perigoso, gente. E o que acontece geralmente é que quando eles atraem, né, a pessoa vai no aeroporto achando que vai encontrar o amor da vida, na verdade é um grupo criminoso, e dali mesmo, depois do aeroporto, já levam ela para um local onde retiram, ela ou ele, né, retiram as partes e ali são vendidas. Então, isso é feito muito rápido, a pessoa não fica 3 meses no local, que foi o caso dela. Então teve algumas fontes aqui que falam, ela desapareceu 1 semana depois de chegar. Não, isso é mentira, gente, não foi 1 semana, tá? Então essa questão aí da venda nunca foi provada até hoje. E a teoria mais plausível é que realmente ele usou tudo aquilo ali pra fazer os vídeos na rede social. Meu Deus, né? Que médico seria esse? Porque lembrando também, gente, que estudante de medicina, para conseguir fazer esse tipo de exame, tem que ser lá no laboratório de anatomia, e não é uma coisa assim, não é uma aula que eles têm todos os dias, não é uma coisa que eles conseguem praticar muitas vezes, então, não sei, gente, bem complicado isso aqui. Então, só para ficar bem claro, tá? Que o caso da Blanca é um caso de feminicídio, infelizmente. E lembra que o Juan tentou falar que ele não namorava com ela, não sei o que, tentou provar, e até hoje ele jura de pé junto que ele nunca namorou com ela. Por quê? Agora nós vamos entrar na fase do julgamento. O julgamento vai ser bem rápido, tá? Porque logo depois daquela prisão preventiva que a polícia conseguiu lá, que era de 7 até 9 meses, se eu não me engano, eles já correram para fazer esse julgamento, para não soltar esse maluco ali, né, lá pelo Peru. Então, o julgamento foi feito em 2023 e todo o julgamento foi feito online. E a questão do feminicídio no Peru, se você for acusado disso, a sua pena vai ser muito maior do que se você tivesse só tirado a vida de uma pessoa. Então, talvez por esse motivo que ele tentou ali negar o relacionamento dos dois, mas isso não colou. E no final do julgamento ele foi considerado culpado por ter tirado a vida da Blanca e por ter também ali, né, se livrado de todas as provas. E em setembro de 2023, o Juan foi condenado a 35 anos de prisão. A leitura da sentença também foi feita online e esse vídeo está disponível aqui no YouTube completo e tem canais que dividiram em algumas partes. Na leitura da sentença, o juiz detalhou o crime e o Juan estava ali tranquilo. Eu assisti esse vídeo completo, em nenhum momento ele se emociona ou algo parecido. Eu achei ele extremamente frio, calmo,
Só tem uma parte do julgamento que o juiz está explicando ali o crime e ele faz tipo assim, não, isso não é verdade. E, enfim, a irmã da Blanca também estava presente nesse dia e ela chora quando o juiz dá a sentença, ao contrário do Juan, que fica ali com a mesma cara desde o início até o fim. Além da condenação, o juiz também ordenou que o Juan pague uma espécie de multa ou compensação no valor de 50 mil sol, que é a moeda do Peru, que dá aproximadamente 75 mil reais, e dinheiro esse que vai direto para a família da Blanca. E o juiz ressaltou que a pena dele iniciava no dia 18 de novembro de 2022 e irá terminar no dia 17 de novembro de 2057. Mas isso não significa que o advogado dele não vá apelar, né, por essa decisão. E realmente o advogado dele apelou. Em janeiro de 2024 foi feita uma audiência também de apelação, mas o juiz negou trocar a sentença dele e continuou com a mesma sentença de 35 anos. E se o Juan ficar preso realmente até 2057, ele vai sair da cadeia somente com 72 anos de idade. Agora, uma curiosidade sobre esse caso é que enquanto ele estava preso, ele tentou ali tirar a sua própria vida dentro da cela. E ele deixou uma carta ali. E nessa carta ele fala que ele continua falando que ele é inocente, porque ele sempre negou, tá? Ele sempre falou que ele é inocente e que ele nem namorava com a Blanca. E na carta ele fala que ele estava sendo tratado como um animal na cadeia, que ele não merecia isso, tal, e que ele não dormia direito, que ele não comia direito, que era muita humilhação, piriri parará. Bom, e algum tempo depois, a Carla, a sobrinha, ela conseguiu uma foto do presídio, que é essa foto aqui, onde a gente vê ele aqui no centro, parece que ele está se divertindo ali, alguma apresentação ou brincadeira que os presos estavam fazendo. A sobrinha postou essa foto nas redes sociais e escreveu uma legenda onde ela estava chateada, porque o homem que fez isso com a tia dela estava se divertindo na prisão. É muito complicado, né, gente? É muito complicado, porque nesses casos não é só a vítima que perde a vida, é a família inteira também, a família inteira morre junto. Não consigo nem imaginar. Bom, agora aquele alerta que eu dou aqui no final do vídeo para vocês é sobre a questão dos namoros online. A gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando o cara não é, ou quando a mulher, né, não é do mesmo país da onde você veio. A questão, eu não tô culpando a Blanca, tá, gente? Eu nunca culpo a vítima, mas eu sempre falo que a gente consegue aprender com os erros das vítimas também, né? Então a Blanca talvez não sabia de toda essa questão. Ela namorou ali, então, 2 anos com ele online, mais ou menos, né? E isso é muito comum de acontecer, aí tem muitas mulheres nessa mesma situação, tá, gente? Muitos homens também nessa situação. Então, 2 anos você acha que você conhece uma pessoa, mas não, você nunca conhece uma pessoa pela tela do computador. Você só vai conhecer uma pessoa quando você começar a conviver com ela. Então é muito perigoso o que ela fez e o que muitas mulheres fazem também, gente. Eu não tô aqui para falar que namoro online dá tudo errado. Não, porque eu conheço algumas amigas minhas aí que deram certo, sim, conheceram, né? Mas elas também foram muito espertas, né, no início ali, para não entrar numa roubada dessa. E só para deixar bem claro, tá, gente, isso não é o meu caso. Eu sei que muitas de vocês acham que meu marido é turco, que eu conheci ele online. Não, gente, eu conheci ele na China, a gente trabalhava junto, a gente ficou 3 anos trabalhando juntos lá, enfim. A minha história é totalmente outra. Mas eu conheço pessoas que deram certo, mas é muito raro de acontecer. E se você está se relacionando com uma pessoa, sempre lembre-se disso. Por mais que você ame ela, ou você ache que você ame ela sem conhecer, ali pela frente do computador, é uma pessoa. Fora do computador, é uma pessoa totalmente diferente. Só na convivência você saber quem ela é. Agora, você sair do seu próprio país, você ir para o país da pessoa, na zona de conforto da pessoa, sem ter tocado na pessoa antes, sem saber sobre família, sem pegar documentos, é muito perigoso, gente. Você pode até entrar num grupo desses aí que vem de partes. Isso é real. Isso acontece. Então, se você quer realmente viver aí, né, essa história eu entendo todo esse lado dessas mulheres, sabe? Tenha sempre pense na sua segurança primeiro. Nesse momento você tem que ser muito fria. Muito fria.
Apesar de que você acha que você está apaixonado, você tem que continuar com a sua frieza. Primeira coisa, o primeiro encontro de você com o seu namorado online não vai ser no país dele. Não, não vai ser, gente. Não pode ser no país dele, porque é a zona de conforto dele. É um lugar onde você nem sabe a língua direito. Como é que você vai gritar, pedir ajuda? Vai ter que ir em embaixada às vezes nem dá muita bola para esse tipo de caso aí, tá? Muito cuidado, dependendo da embaixada do país. Enfim, o primeiro encontro vai ser no seu país. Ah, quer me conhecer? Então vem aqui, vem pro Brasil me conhecer. E não vai ficar na minha casa. Não vai ficar na sua casa, vai ficar num hotel. Lembra que você não conhece a pessoa. Fica num hotel e esse vai e vem aí, antes de vocês decidirem, nós vamos morar juntos, vai ser várias vezes. Várias vezes. E fora isso, você vai conseguir todos os documentos dessa pessoa, você vai pesquisar na internet, porque se a Blanca tivesse pegado o documento dele, do Juan, ela ia descobrir que o Juan tinha uma passagem pela polícia em 2016 por agredir a sua ex-mulher, né? Então talvez ali ela teria desistido de tudo. Bom, você vai pesquisar documentos, pesquisar redes sociais, muitas dessas pessoas têm redes sociais fakes. A que você está seguindo ali não é a rede social dele verdadeira, não é o nome dele verdadeiro. Às vezes a pessoa não é a mesma pessoa da foto. Tem gente que não faz nem videochamada e vai e se muda para um outro país para conhecer uma pessoa sem fazer uma videochamada antes. Muito, mas muito cuidado, gente. Só segurança primeiro. Eu sempre digo aqui no canal, é muito melhor estar sozinho do que mal acompanhado, tá? Eu entendo a carência dessas mulheres, a gente tem que ter empatia, tem muita gente que chama essas mulheres de que burra, que não sei. Eu não acho que a pessoa é burra nem nada, eu acho que a pessoa está num momento muito sensível e amigos dessas mulheres também, que estão ali se relacionando com gringos, que tá vendo que o negócio está meio perigoso, que a pessoa não está nem entendendo quem que é a pessoa direito, esses amigos, é a obrigação desses amigos também ajudar. Abrir o olho da pessoa, porque às vezes a pessoa está tão cega ali de paixão que não consegue ver o perigo em volta. Então, muito cuidado, tá? Faça uma pesquisa aí gigantesca para descobrir quem é essa pessoa, não vá para o país dele, leve ele para o seu país e não coloque ele dentro da sua casa. Tá bom? Se cuidem sempre, tá? E sempre também deem localização para amigos e familiares. Tem códigos também secretos de pedidos de ajuda. Eu vou falar café, você sabe que eu tô aqui desesperado, preciso chamar a polícia. Entendeu? Tudo isso. Mesmo estando apaixonada, você tem que estar com tudo isso pronto. Porque é muito perigoso. Se cuidem sempre. Esse é o vídeo de hoje, não esquece de curtir o vídeo. Também compartilhe esse vídeo com as pessoas aí que você sabe que estão namorando online, principalmente com estrangeiros. E também, se você puder, se inscreve aqui no canal, a gente vai aumentar mais o número de inscritos. E verifica se você está inscrito ainda no canal, porque eu sei que tem muita gente sendo desinscrita aí pelo próprio sistema, pela própria plataforma. Então dá uma verificada, tá bom? Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.